Fernanda? Cadê a espada da princesa Fernanda Alves? Opa, Gata Show, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta terça-feira. De fato, a sequência do Fortaleza não é nada fácil, mas o Santos, que é o próximo adversário do Tricolor de Aço, também não vem de uma forma muito positiva, não. São 9 jogos que vem, 10 jogos, na verdade, juntando a partida entre as duas equipes que vem pela frente, e aí se precisa observar em relação a esses pontos. O Tricolor de Aço terá 3 jogos como mandante, mas joga 4 vezes em casa, já que tem o Clássico Rei diante da equipe do Ceará. Além do jogo contra o Ceará, aqui na Arena Castelão vai enfrentar o Atlético Mineiro, jogo que ainda não foi marcado, porque depende de como a equipe do Galo vai avançar ou não na Sul-Americana. Tem também o jogo contra o Grêmio e o último será contra o Corinthians, jogando dentro de casa. E aí vem os outros jogos que são fora, além de Santos. Tem um desafio contra o Bahia, o próprio Atlético Mineiro, ainda a outra partida, porque tem do segundo turno, na verdade, a equipe do RB Bragantino e também o Botafogo. São os confrontos do Fortaleza, jogando como visitante. O Santos vem com uma sequência onde ele tem como mandante o Fortaleza, mas as outras equipes que ele vai enfrentar são justamente aquelas que estão ali no G4 disputando posições para saber quem será o campeão do brasileiro deste ano, que são Palmeiras, Flamengo, Mirassol, que vem forte também para conquistar a vaga na Libertadores, o Internacional, que está ali na luta para também não entrar na zona do rebaixamento, mas é um desafio porque vai jogar lá no Beira-Rio, vem o Sport jogando dentro de casa, a equipe que já está ali na última posição da zona de rebaixamento, Juventude também nessa disputa em relação ao Z4 e o Cruzeiro jogando dentro lá da Vila Belmiro. Eu acho que a sequência do Santos, principalmente nesses próximos 5 jogos, veio bem mais negativa em relação ao Fortaleza, que pode ter até uma possibilidade de pontuar mais do que o adversário, Gata Show. Sequência aí. E o título, gente, já tá bem sugestivo, hein? Quem tem a pior sequência? Vamos dar uma olhadinha aí, analisando aí Fortaleza, analisando Santos. Por que esse jogo contra o Santos se tornou ainda mais decisivo? E o ânimo melhorou muito mais. 2 situações. A primeira, o ânimo melhora porque o Fortaleza ganhou nada mais do que nada menos do que o Flamengo. Exatamente. Se o Flamengo estava jogando ruim ou não, é um problema do Felipe Luiz. Ele que tem que tratar, viu, Bia? A Bia olhou pra mim assim com o zóio arregalado. É isso aí mesmo. Felipe Luiz tem que cuidar dos filhos dele. Não é não, Bia? É. O Fortaleza dentro de casa fez o que lhe cabia, jogou bem, venceu. Parabéns ao Fortaleza. Agora, contra o Santos, é um jogo decisivo mais ainda. Por que, Alexandre? Denise, porque hoje a diferença do Fortaleza para o Santos é de 5 pontos. E se o time do Fortaleza vencer, essa diferença para ele sair da zona fica em 2. Então, depois de muito tempo, será a primeira vez, né, que o Fortaleza tem uma condição real de sair da zona de rebaixamento. Se ele conseguir deixar essa diferença em 2 pontos. Porque precisaria o quê? Ele vencer o jogo seguinte, que é o Clássico Rei, e o time do Santos perder o jogo seguinte. E o jogo seguinte do Santos é contra o Palmeiras. A tabela colocou um clássico para o time do Santos e um clássico para o time do Fortaleza. O Fortaleza enfrenta o Ceará, o time do Santos enfrenta o Palmeiras. Então, seria, Denise, um jogo muito chave. E aí, quando a gente olha para depois do jogo Fortaleza e Santos, a sequência desses times, meu amigo, o Santos tem uma sequência dificílima. A missão do Santos é difícil. É óbvio que a do Fortaleza é mais. O Fortaleza está atrás. O Fortaleza está tentando passar o Santos. Mas olha a sequência do Santos ali na tela, Denise. O Fortaleza é o adversário seguinte. Aí depois o Santos ele enfrenta em sequência Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol. Dá nem pra sentir. Voivoda, macho velho. É, Denise, é uma sequência tão difícil sai logo que se desse você negócio, for honesto, Voivoda. se você for honesto e dizer assim, os caras podem sair daí com 0 pontos. Pode. Pode. Denise. Todos esses times são melhores que o próprio Santos. O Palmeiras é um clássico e o Palmeiras está lutando pelo título. O Flamengo, sim, acabou de perder para o Fortaleza, mas também é um clássico, um jogo muito grande, e o Flamengo vai jogar no Maracanã. O Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, eles vão jogar em casa. E além disso, tem o Mirassol, Denise, que é simplesmente a sensação do Campeonato Brasileiro, o time que não perde, o time que está no G4. Então a sequência do Santos é muito difícil. Do outro lado, você tem uma sequência do Fortaleza que também é difícil. Fortaleza ele vai também ter adversários complicados, robustos. Ele enfrenta o Atlético Mineiro 2 vezes. Ele ainda tem, por exemplo, até o fim do campeonato,
um Bahia que está ali também aspirando com o G4. Ele enfrenta também, por exemplo, o Botafogo no Engenhão, que é sempre um ambiente difícil, gramado sintético. Mas, Denise, se o Santos vai ter em sequência Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol, o Fortaleza ele vai ter em sequência, além do Santos, né? Ceará, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro, enquanto ele vai jogar 3 vezes em casa. Ele joga, no caso, né, no Castelão contra o Ceará, joga no Castelão diante ali do próprio time do Atlético Mineiro e também diante do Grêmio. Então a sequência do Fortaleza ela é mais acessível que a do Santos. Existe acessível no futebol brasileiro, na Série A, em que o vice-lanterna ganha do vice-líder? Não. O campeonato é muito competitivo. Mas você vai concordar comigo que é mais fácil tentar vencer um time como o Atlético Mineiro do que tentar vencer o Palmeiras e o Flamengo. É mais fácil. Então a sequência do Santos é muito difícil. Por isso que se o Fortaleza tiver de definir um alvo, o alvo dele fora da zona é o Santos. E aí ele precisa, Denise, vencer o Santos. Esse é o desafio do Fortaleza. Porque mesmo que ele perca o Clássico Rei, ele ainda vai ter jogos em sequência melhores ou mais tranquilos do que o próprio Santos terá pela frente. Esse é o panorama. Não é nada simples. Lá na reta final do campeonato, o Santos vai pegar ainda o Sport e o Juventude, né? São 2 times que devem chegar nesse momento aí já rebaixados. O time do Fortaleza não vai enfrentar mais ninguém do Z4. Tem esse contraponto também. Mas o Fortaleza enfrenta adversários que estão em baixa. O Bragantino, Denise, é um dos times que está assim, despencando. O Bragantino era G4 no primeiro turno. Ele já está perto da zona. Se o campeonato tivesse mais 10 rodadas, eu não sei onde é que o Bragantino ia estar, não. Ele emendou 3 derrotas seguidas já. Então é um desses times também que está mal e está no caminho do Fortaleza. Além desses 2 aí, tem um outro adversário que a gente não colocou aí, porque ia ficar informação demais, que é o Vitória. O Vitória hoje, Denise, ele está à frente do Fortaleza. O Vitória tem 31 pontos. A sequência do Vitória está menos ruim? Denise, eu diria que a sequência do Vitória, ela está mais fácil que a do Santos também. Então, em algum gênero... Mais do que o do Fortaleza? Não, eu acho que mais do que a do Fortaleza, não. Eu vou até botar aqui, já a gente pontuou aqui qual é a sequência do Vitória, porque o Vitória também é um time que tem, em termos de pontuação, ele também está próximo, né? Veja bem, o Santos tem 32, o Vitória tem 31. O Vitória poderia ter saído da zona nessa rodada, porque ele perdeu para o Corinthians. Ele também tem uma sequência que, eu diria, Denise, que todos eles têm sequências melhores que o Santos. Igual a vida do Santos, meu amigo, não tem não, viu? Mas o próximo jogo do Vitória, né? Pra gente passar a sequência do Vitória aqui sem a arte. O Vitória enfrenta o Cruzeiro, jogando fora de casa. O Internacional, jogando em casa. O Botafogo, jogando em casa. Aí ele enfrenta Bragantino fora de casa, Sport fora de casa, Mirassol em casa, Palmeiras fora de casa e o São Paulo em casa. Então, olhando aqui e avaliando, né, atentamente, eu acho, Denise, que a sequência do Fortaleza ainda é melhor que a do Vitória. Apesar de serem sequências similares. A grande questão é que o Vitória tem mais pontos que o Fortaleza. E se conseguir escapar o Fortaleza, vai ser por 1, 2 pontos, viu? Vai ser apertadíssimo, né, Alexandre? Até o final, sem sombra de dúvidas. Daniel Farias, que sequência é essa, Brasil? Aí eu perguntei pra você, Dani, se o Ceará dá sequência do Vozão, em que o Ceará podia vacilar. Tropeçar. Né? Fortaleza e Santos, a margem deles não tem margem, né? Não tem margem, Denise. A gente fala de equipes que, principalmente o caso do Fortaleza, né? Ficou tão pra trás na tabela que a margem de erro ela é mínima. Você não tem aquele cálculo do Ceará, por exemplo. Você tem 9 jogos pela frente, se vencer 3, você escapa. Se o Fortaleza vencer 3, não vai ser suficiente. Ele precisa vencer um número bem maior de partidas. A perspectiva depois do jogo contra o Flamengo foi positiva no sentido de qualidade. Puxa, se a gente bater o Flamengo, a gente tem qualidade ou a gente tem armas no nosso elenco que nos podem levar a vencer outros adversários, quaisquer outros adversários da Série A. O grande desafio do Fortaleza, Denise, vai ter que ser encarar, né, e absorver para si uma sequência de vitórias muito grande, porque desses jogos aí ele tem que ganhar o quê? 5 jogos, 6 jogos para escapar do rebaixamento, é uma margem de erro quase mínima. Você tem aí 3 jogos que você não vai ganhar ou vai empatar, enfim, vai perder ou empatar. Ganhar 6 de 9 é uma margem muito alta. Mas, né, considerando e comparando a sequência que o Fortaleza tem com outros adversários, é uma sequência um pouco mais acessível.
Não sei se o termo acessível é o melhor para esse cenário. Seria um pouco menos complicado, um pouco menos difícil do que outros adversários. Mas a gente pode imaginar aí alguns jogos. O Clássico Rei tem a sua dificuldade, tem o seu peso. Nessa temporada, o Fortaleza tem tido muita dificuldade de vencer o Ceará. Tanto é que não venceu nesse ano. Não venceu, né? Em 2024 não venceu. A última vitória do Fortaleza sobre o Ceará foi em 2023. Então faz muito tempo. Então vai ser um jogo difícil. O jogo contra o Bahia também é um jogo pesado para o Fortaleza, porque é um jogo fora de casa. Bahia tá na parte de cima da tabela, pratica um bom futebol nesse ano de 2025, tá lutando aí por uma vaga na Libertadores mais uma vez, e tem outros jogos também complicados, né? Mas, né, tem muitos jogos que a gente imagina a capacidade do Fortaleza pontuar. O jogo contra o Santos é jogo que tem que vencer. Não tem margem para isso, você tem que vencer contra o Santos. O jogo contra o Grêmio na Arena Castelão é outro jogo que o Fortaleza tem uma obrigação de vencer, é um jogo em casa, um jogo decisivo. Mesma situação do Atlético Mineiro. O Bragantino fora não vive um bom momento, tá caindo de desempenho, tá inclusive ameaçado de rebaixamento, trocando de treinador agora. É um jogo que mesmo fora de casa o Fortaleza precisa buscar a vitória. Os jogos em casa eu acho que são incontestáveis, você tem que ganhar. Os jogos em casa você tem que ganhar. E aí você vai buscar alguns pontos fora, como a gente já citou, né? Red Bull Bragantino. Esse último jogo contra o Atlético Mineiro também é jogo de vitória pro Fortaleza, caso ele queira permanecer. Então assim, a vitória contra o Flamengo fez com que a gente pudesse olhar para essa sequência e imaginar: existem jogos que o Fortaleza tem condições de ganhar, se jogar como jogou contra o Flamengo. Eu acho que a chave do sucesso, o caminho para o Fortaleza conseguir essas 6 ou 7 vitórias, enfim, que vão lhe colocar na primeira divisão no próximo ano, é justamente encarnar aquilo que foi visto na Arena Castelão no jogo contra o Flamengo. Se a gente conseguir ver um Fortaleza repetindo aquele nível de atuação e de entrega e de efetividade lá nas frente e de segurança defensiva, a gente pode imaginar sim um Fortaleza que tenha condições de escapar. Mas repito, é uma missão muito difícil. Por quê? Porque é uma sequência de vitórias muito grande que o Fortaleza vai ter que ter nessa reta final. E assim, Denise, Eita, toda a Brasil, sequência só Brasil. vai importar se ele vencer o Santos. Sim, sim. A gente está ponderando Se perder sobre... contra o Santos, aí adeus, bye bye. Isso já aconteceu em outros momentos, Mas né? e agora, Mas eu acho de assim, hoje? Denise, fica numa situação muito delicada, porque volta a ter uma distância de 8 pontos. É uma pontuação muito acentuada, né? Aí você precisaria ganhar todos os jogos em casa, Eita, tentar Maria. ter essas outras vitórias fora, e você já teria só 8 jogos. Né? Eu acho A até gente já que tem esse... tá o treino do jogo do Atlético Mineiro ali, né? Sim, Tá? eu acho Mas- que o peso maior nesse sentido do Santos é até mesmo pela sequência. Agora é o momento que talvez o torcedor do Fortaleza seja mais otimista. Embalado, né? Se ele ganha do Santos, são 2 vitórias consecutivas e aí pronto. Você entra de Aí o fato clássico, no jogo. tararara. Né? Mas agora você perde, aí é aquele banho de água fria de novo, entende? Então acho que é muito mais esse aspecto. Matematicamente, comportamento, né? matematicamente esse jogo não define permanência ou rebaixamento. Mas, emocionalmente falando, ele diz muito sobre o restante do Sim, é campeonato. o primeiro time fora da zona, é o seu alvo. Você precisa tentar vencê-lo. E aí, eu até falei isso, né? Ontem, coube ao destino que Juan Pablo Vojvoda estivesse no caminho do Fortaleza de alguma forma, né? Ele não é mais o técnico, mas ele agora é o principal Voivodinha. oponente do Fortaleza. Aí você vai deixar o Fortaleza vencer, né, Voivoda? Torcer É o pro coração, Fortaleza, né, Fernandinho? certamente ele torce, Denise. Mas acho que nesse jogo aí não, viu? Eita, Voivoda. Eita, minha gente. O que é que você acha, hein, torcedor? Quem tem a pior sequência? Participa aqui com a gente no 98887-306. Quem tem? É o Santos ou Fortaleza? Na tela aí pra te ajudar, torcedor. A gente Ó, pode até tirar a tarde pra ajudar o torcedor. Teve um torcedor aqui que falou um aspecto importante também. Diga lá. Né? Ele falou assim, o Santos joga 5 partidas em casa, isso faz muita diferença. Faz. O Edivando Rocha, o Fortaleza só tem 3 jogos em casa, até o fim do campeonato. Mas Como ele faz mandante, né? Porque como tem um mandante. jogo contra o Ceará também. Aí, Fernandinho, eu digo, faz em casa, faz, mas ele vai enfrentar o Palmeiras e o Mirassol em casa, ó. Que é difícil. E Oh, o Cruzeiro também, né? E o Cruzeiro E o também. Fortaleza, E o né? Fortaleza. Que E o é quem Fortaleza. pode atrapalhá-lo, Quem né? pode atrapalhar Não o há meio de campo. comparação. A sequência do Santos é pior que a do Fortaleza. É a pior? A sequência do Santos é muito pior, Denise. Sim. Eu acho que de todo mundo que tá ali próximo da zona, a sequência do Santos é a pior. Só não sei se é pior que a do Ceará. A do Ceará é muito difícil também. Não, A do mas tô Ceará é falando de pior quem do que tá o na Santos? zona, né? De quem tá na zona. Ah, Sim. sim. Ah, tá. Comparado aos que estão na os que zona, estão sim. na zona, Mas sim. dos que estão lutando contra o rebaixamento, eu acho que Ceará e Santos estão páreo a páreo da É? sequência mais difícil. A diferença é que o time do Santos, né?
Ele vai enfrentar todo mundo do G4, tal qual o time do Ceará. Só que o Santos tem o Palmeiras 2 vezes. É como se ele enfrentasse o G5, assim, né? O Palmeiras fosse 2 times, né? Só que ele também tem Esporte e Juventude. E o Flamengo também no meio desse negócio. E outro detalhe. Se o Palmeiras e Flamengo nessa disputa pra quem tá, o Palmeiras vai com sangue nos olhos, no dente e a mundo se acabando e as coisas acontecendo. Se o Palmeiras foi eliminado, Denise, que hoje, né, ele tem uma desvantagem de 3 gols pra LDU. Se o Palmeiras for eliminado na Libertadores, meu amigo, esse Abel Ferreira aí vai pra cima da Série. Ele já é o líder da Série A, mas focado inteiramente no Campeonato Brasileiro, a gente já viu o que o Palmeiras faz. Ele acaba com o adversário, ele massacra, goleada e ninguém consegue jogar e tal. O Palmeiras realmente é uma máquina, né? O time do Flamengo também tá na mesma situação, porque se o Flamengo tem uma vantagem diante do Racing, né? Ele venceu o jogo de ida no Maracanã, mas a gente viu. Foi um gol chorado, gol no sufoco na reta final da partida. Exatamente. E o Racing, que é justamente o adversário que o próprio Fortaleza enfrentou na Libertadores, é um time que historicamente, nos últimos anos, tem vencido os brasileiros jogando na Argentina. Então, será um jogo difícil. Se esses times ainda estiverem pensando na Libertadores, pode ser algo diferente, mas se eles caírem, aí é Série A do Campeonato Brasileiro no talo, viu, menino? Eita, menina, eu não queria estar na pele. Eu não queria me encontrar com o Abel Ferreira de jeito nenhum, porque o homem é doido. Ali consegue mexer no emocional, no psicológico de uma equipe, viu? Um time que tem, assim, psicólogo em dia... É Palmeiras. É o Palmeiras. Se ele tá perdendo 3-0 no primeiro tempo, aí a gente não sabe se o Palmeiras vai virar o jogo e empatar. O Palmeiras é um negócio maluco. Não duvide do estado emocional da equipe de Abel Ferreira, viu, Alexandre? E não duvide também que a melhor loja